Olá! Hoje a gente vai mergulhar em duas condições que, apesar de terem um nome bem parecido, leucemia crônica, são muito, mas muito diferentes. A leucemia mieloide crônica, a LMC, e a leucemia linfóide crônica, que a gente chama de LLC. Então, a grande pergunta que a gente quer responder aqui é essa: o que exatamente faz essas duas doenças serem tão distintas? Pode parecer só uma letrinha de diferença no nome, mas na prática, essa diferença muda tudo, sabe? Desde como a gente descobre a doença até como ela é tratada. Vamos desvendar isso juntos? Mas, antes de a gente sair apontando as diferenças, é super entender o que elas têm em comum. Afinal, o que faz uma leucemia ser chamada de crônica? Basicamente, são duas características principais. A primeira é a progressão lenta. Isso quer dizer que a doença não aparece do dia para a noite. Ela se desenvolve devagarinho, ao longo de meses, às vezes até anos. A segunda é que existe um aumento de glóbulos brancos maduros. O corpo começa a produzir um monte de células de defesa que na aparência são normais, maduras. Mas na verdade, elas não funcionam como deveriam. Esse é o ponto de partida tanto da LMC quanto da LLC. Ok, agora sim, vamos começar a separar as duas. Começando pela leucemia mieloide crônica, a LMC. É a partir daqui que cada uma vai seguir por um caminho totalmente diferente. O ponto central da LMC é o tipo de célula que ela afeta, as células mieloides. Pense nelas como a matriz que produz vários tipos de células do sangue, tipo neutrófilos e plaquetas. Mas o que realmente define a LMC, o que bate o martelo no diagnóstico, é uma assinatura genética muito específica, o tal do cromossomo Filadélfia. E olha, isso aqui é fundamental. A presença desse cromossomo não é só um detalhe, é a causa da doença. E como a gente vai ver logo mais, é também a chave para o tratamento. É o que define, sem sombra de dúvida, que estamos falando de LMC. Certo. Agora vamos virar a chave e focar na leucemia linfóide crônica, a LLC. Se a LMC é a história da linhagem mieloide, a LLC, como o nome já diz, é a história da linhagem linfóide. É outro universo celular. Na LLC, o problema está nos linfócitos B. São aqueles glóbulos brancos que produzem nossos anticorpos, sabe? Na LLC, essas células se acumulam sem parar, só que elas são ineficazes, não fazem um trabalho direito. E outro ponto bem marcante é que a LLC é muito mais comum em pessoas com mais idade. Agora que a gente já conhece as características de cada uma, vamos colocar as duas lado a lado? É nesse momento que as diferenças ficam gritantes, bem fáceis de enxergar. Olha só essa comparação. Fica muito claro, né? Na LMC, o problema está nas células mieloides e tem aquele marcador genético super específico, o cromossomo Filadélfia. Já na LLC, o alvo são os linfócitos B. Não existe um marcador genético único que defina a doença, e ela costuma aparecer mais em idosos. São, de fato, duas jornadas biológicas completamente diferentes. Tá, mas e daí? Por que é tão importante saber separar uma da outra? Porque entender a origem da doença muda radicalmente a forma como ela vai ser tratada e acompanhada. Esse aqui é o exemplo perfeito de por que isso importa. Lembra do cromossomo Filadélfia? Então, ele cria uma proteína defeituosa que é o motor do câncer. Por causa disso, os tratamentos para LMC são o que a gente chama de terapia-alvo, remédios feitos sob medida para bloquear exatamente aquela proteína. É uma precisão incrível que só existe por causa daquela assinatura genética. Já na LLC, o desafio é bem diferente. Como a doença mexe com o sistema imunológico, uma preocupação muito comum é o surgimento de complicações autoimunes. É como se o sistema de defesa do corpo ficasse confuso e começasse a atacar o próprio organismo. Controlar isso vira uma parte central do tratamento, algo que não é uma característica marcante da LMC. E no final, tudo nos leva a essa pergunta. No caso da LMC e da LLC, a resposta é um sonoro sim. A presença ou ausência de uma única alteração genética, o cromossomo Filadélfia, cria duas doenças com identidades, tratamentos e prognósticos completamente distintos. É um lembrete impressionante de como a medicina pode ser precisa quando entende a causa raiz de uma doença.